Olá, uma saudação a todos e a todas. Hoje, aqui instigando as nossas reflexões, nosso ânimo para a leitura, também para, de alguma forma, colaborar com as pessoas que não podem ler, mas que às vezes procuram ouvir palavras que vêm de textos de sábios e que de alguma forma podem ajudar para que as pessoas consigam enxergar a vida da forma mais interessante possível, no sentido de tomarem decisões e viverem bem. Esse é um ponto. E o texto de hoje que nós vamos tratar aqui é o livro do Sêneca. É um curto texto chamado Da Felicidade, e a gente já falou em outro vídeo sobre o Sêneca. O Lúcio Aneu Sêneca nasceu lá na Espanha, o que seria a Espanha hoje, na época era um território romano, e viveu até o ano 65 depois de Cristo. Naquele período, Sêneca chegou a ser o tutor de Nero e, inclusive, nos melhores momentos do governo de Nero, e quando foi acusado de conspiração, quando Nero começa a querer assumir a personalidade que o mundo conheceu, uma personalidade já um pouco mais complexa e desumana, exatamente ele expulsa Sêneca e depois vai às piores situações com Sêneca. Mas Sêneca traz nesse livro da Felicidade mais uma perspectiva estoica. É importante lembrar que o estoicismo ele nasce na Grécia com Zenão de Cício por volta do século 3 a.C., ou seja, mais de 300 anos antes da existência de Sêneca, e aí ele vai continuando. Ele tem muita força na Grécia, depois passa em Roma. Tem autores conhecidos como Epíteto, tem Marco Aurélio, não é? E tem o próprio Sêneca. Marco Aurélio, que foi um imperador. Então é importante porque eles tratam, os estoicos, da imperturbabilidade da vida. A pessoa conseguir viver com serenidade, enfrentando os desafios da vida. Também, para que chegue a isso, eles tratam da extirpação das paixões. Essa compreensão de que, de fato, viver correndo atrás do vento só gera cada vez mais problemas e não tem como pegar o vento. A gente tem falado aqui, inclusive, como diz Sirihan, né, que quando vem o vento a gente sente a brisa, não é? E quando passa o vento a gente sente um pouco do calor, mas não sai correndo nem atrás de um nem atrás de outro, mas vivendo conforme a natureza das coisas. E outra linha que eles falam é exatamente essa, né, que é a aceitação resignada do destino para alguns, ou dos desígnios da natureza. Não é? Ter como se fosse a serenidade para aceitar o que não pode modificar e a coragem para modificar o que pode modificar. É importante que eles tratam que essas emoções destrutivas, elas de fato não deveriam existir. Tem a ver com os julgamentos errados, com as crenças, com a ignorância, com os equívocos das pessoas. E dentro da mesma perspectiva, o Sêneca trabalha numa linha relevante para dizer que a gente não escute as pessoas que apenas falam, não é? Mas o estoicismo é um tipo de filosofia que aborda um modo de vida, não é? Um modo de vida em que a conduta da pessoa, do estoico, e não é para julgar ninguém, não é para olhar como é que ninguém vive, mas quem adere a esse tipo de pensamento o coloca em prática e percebe uma nova maneira de ver as coisas e, consequentemente, passa a ter uma nova maneira de viver. No livro da Felicidade, ele traz aí uma lógica de uma espécie de convite a vencer as oscilações da vida, né? Quer dizer, diante das dores, das dificuldades, manter a serenidade e fazermos a nossa parte. Ele trata com 3 eixos, por exemplo, ligados aí à questão da razão, à retidão, à harmonia com o universo, para que cada pessoa possa enfrentar os desafios da vida. Isso vivendo uma vida sem abusos, né? Uma lógica de deixar de fato de lado essa busca pelo prazer. Não é renegar o prazer, mas não precisa buscar o prazer.
uma perspectiva de eliminação das futilidades, porque essas futilidades é que tendem a trazer a infelicidade. Essa busca constante, não é, que em verdade tende a residir em memórias, mas que na verdade não resolve os problemas, não é? O que ele ao final defende é que ele diferencia o filósofo, né, a nível de que não é a ausência de bens que vai fazer a diferença na conduta de um filósofo, né, mas a tentativa da prática de virtude que quem tem bens pratica. Isso é relevante para que nós pensemos, né? Ele não vai condenar ter bens, mas vai valorizar o que as pessoas fazem com os bens que têm, não sendo elas escravas dos bens, escravas do dinheiro, escravas do trabalho, mas o que elas fazem com o trabalho, o que elas fazem com o dinheiro a nível de virtude, e principalmente não se escravizarem, não viverem ansiosas, tensas, buscando, não é, no sentido de uma preocupação exasperada em ter, cada vez conquistar mais e ter medo de perder e, na verdade, ter os excessos de acumular muito mais, muitas vezes, do que o que precisa no dia a dia. Então, partimos aqui para os 16 tópicos do livro da felicidade, que é a edição que nós estamos acompanhando, né? E ele diz o seguinte, num trecho, ele diz: uma felicidade, uma vez que quanto mais a procuramos, mais dela nos afastamos. Podemos nos enganar no caminho, tomar a direção errada. Quanto maior a pressa, maior a distância. Ou seja, é algo que, quando nós temos uma conduta adequada, quando nós temos essa conduta que nós falamos há pouco, a nossa percepção naturalmente enxerga a felicidade. Não é algo a ser buscado. Se nós estamos buscando a felicidade, principalmente se for em coisas externas a nós mesmos, o nosso modo de enxergar as coisas, o nosso modo de aceitação dos desígnios da natureza e o nosso modo muito particular, que, por exemplo, pode porventura desvirtuar, pode ser que de fato a gente, ao invés de estar se aproximando, estarmos nos aproximando da felicidade, estejamos nos distanciando. E ele continua e diz: certamente nada é pior do que nos acomodarmos ao clamor da maioria, convencidos de que o melhor é aquilo a que todos se submetem. Considerar bons os exemplos numerosos e não viver racionalmente, mas sim por imitação. Aqui tem um tom que a gente fala muito sobre o espírito de manada, né? Quer dizer, é difícil quando nós começamos a olhar e achar o gramado do outro mais verde do que o nosso. Não olharmos a felicidade que tem nas nossas próprias vidas e passarmos a interpretar errado a vida alheia e acharmos que a felicidade está onde ela não está. E aí são as confusões que fazem com que nós, ao invés de estarmos no caminho, no centro do nosso caminho, nós nos desvirtuemos. Como dizia lá no livro e naquele filme do Mágico de Oz, nós saiamos da trilha dos tijolos amarelos e vamos ter dificuldade de chegar a esse destino que está conosco. Esse é um ponto importante. Ele diz: assim o equívoco, passando de mão em mão, acaba por nos prejudicar. Ou seja, a gente confunde, eu vejo às vezes, muitas vezes, eu vi alguns depoimentos, por exemplo, quando eu li os livros dos anônimos, por exemplo, o livro do Narcóticos Anônimos, o livro do Alcoólicos Anônimos, as revistas, né, que tem, as pessoas, por exemplo, tem os consumistas, né, anônimos, fumantes anônimos. Quantas pessoas não dão depoimentos dizendo que quando olhavam para alguém bebendo e viam aquela pessoa, né, aquele ar, achavam que aquilo ali era um ar de poder, que ali era a felicidade, e que crianças, ao verem aquilo, passaram a se utilizar do álcool e só foram ver que aquilo era lesivo, às vezes, depois de terem cometido várias atrocidades na vida deles. Quantos tiveram a mesma percepção de ver várias pessoas usando drogas a depender da comunidade como algo normal e naquele momento estarem em
aparente felicidade e elas confundirem aquilo com felicidade? Quantos não falavam das propagandas de cigarro dos anos 70, 60, anos 80, que aquela pessoa fumava e soprava e as pessoas davam depoimento de que aquilo ali era como se fosse a liberdade, o poder, não é? Tanto que depois, anos depois dos anos 90, vieram as restrições, né? Porque viram que aquilo ali manipulava a mente das pessoas. E ele fala, né? Certamente nada é pior do que nos acomodarmos ao clamor da maioria, convencidos de que o melhor é aquilo a que todos se submetem, olha, por aquela coisa, é porque todo mundo está fumando, bebendo, usando drogas, não é? Que aquilo é o certo, mas há uma confusão, até porque o nosso senso gosta muito dessa coisa de prova social. Tem um livro do Cialdini que as pessoas manipulavam a questão. Por exemplo, você chegava num restaurante, ele colocava várias pessoas lá como se fossem figurantes ou deixava elas comerem de graça. Eles fazem essas promoções hoje, né? A primeira hora é grátis, primeiras 2 horas, primeiras 3 horas com bebida grátis. Aí bota num horário que as pessoas não costumariam ir, mas elas vão para consumir mais. E naquele ponto, como as pessoas passam e vão ver que tem muita gente aderiu, eles chamam open bar num determinado momento, mais gente vai. Ou seja, nós tendemos ao espírito de manada. Quando vemos todo mundo ir para um lugar, achamos logo que aquilo é bom. E é impressionante quando a gente fala que achamos, porque na prática é como se lá dentro de nós tivéssemos a certeza de que é bom, porque as pessoas vão. E quando alguém, por exemplo, não tem tantos acessos, não tem tanta gente seguindo, não tem tanta gente falando, a gente acha que não presta. E veja que é o que ele está dizendo, que isso provavelmente desvirtua a felicidade. Isso tem muito a ver com essa percepção errada das coisas. Não é que o mundo esteja gerando sofrimento em nós, mas a nossa percepção equivocada nos faz sofrer. Então, esse é um ponto, né, que pode ser modificado. Né? A nossa percepção, a nossa atenção, a nossa compreensão acerca da realidade, para que a gente possa, de fato, sentir a felicidade, a alegria, a paz nas nossas vidas. E ele continua e diz: em se tratando de assuntos humanos, não é bom que as coisas melhores agradem a maioria. A multidão é argumento negativo. Ou seja, por quê? Porque é muito utilizada a multidão para manipular, como uma espécie de gatilho mental. Quantas pessoas que não falam, quando já vão falar com a pessoa, já começam a dizer quem são, de onde vem, qual é a filiação, para dizer que tem uma massa com eles, para dizer o quê? Que é bom. Mas, na verdade, isso não necessariamente está correto, né? E ele diz: busquemos o melhor, não o mais comum, aquilo que conceda uma felicidade eterna, não o que aprova o vulgo, péssimo intérprete da verdade. Ou seja, ele está dizendo exatamente que a multidão não é a voz do povo, é a voz de Deus. Ele está dizendo que a multidão muitas vezes está passando por um espírito engatilhado, né, de instintos, de medo, e que ela está seguindo por um caminho facilmente manipulado, e não necessariamente é o caminho da verdade, é o caminho da paz, é o caminho que vai fazer você enxergar a felicidade. Então ele já diz que você freie, né, para olhar, né, quando vê a multidão, ao invés de correr para a multidão, pare e pense, observe, compreenda. E ele diz, muito provavelmente você vai identificar que aquele não era o caminho certo. Ele continua, né, no texto e diz: fiz os maiores esforços para sair da multidão e fazer-me notar por alguma qualidade. O que tenho feito, senão oferecer-me como um alvo e mostrar-me a maldade onde poderia me machucar, que é o que ele está dizendo. A filosofia do estoicismo, não adianta falar, ele diz, ele dá o braço a torcer, não que seja para mostrar para ninguém, mas ele procura colocar aquilo em prática. Ele procurou, ao olhar para a multidão, simplesmente olhar para a multidão e não atender aos gatilhos instintivos de correr para a multidão, por exemplo. E muitas vezes foi criticado por isso. Então, tem um teórico do direito, que é o Tocqueville, ele fala da tirania da maioria. Né? Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que a maioria está lá e aí quer desprezar a minoria. E é desse tipo de argumento, por exemplo, que gera a violência,
que, por exemplo, na época nazista, gerou a morte de mais de 6 milhões de judeus. Por quê? Porque eles entendiam que eram eugênicos e aqueles ali estavam sobrando e era uma minoria quando falava de Europa. Foram contra e mataram negros, mataram homoafetivos, ciganos, o povo romani. Por quê? Porque eram minorias. Então, não é porque a maioria está lá que só ela deve viver, que só aquele caminho existe, que aquilo ali é que é o certo. Pelo contrário, muitas vezes a maioria, porque está no poder e está lá e todo mundo louvando exatamente pelo marketing, pelo espaço, pelos gatilhos, pela visibilidade, pela familiaridade que o poder dá, a pessoa vai, se identifica e acha que aquilo é o correto. Mas tem que ter muita sabedoria para viver a própria vida, para que se viva e deixe viver, para que se enfrente os seus próprios desafios e compreenda quais são os desígnios da natureza para ter serenidade e que compreenda qual é a parte que nos toca para que nós possamos agir, em especial, por exemplo, tomando esse tipo de ação interna em cada observação nossa. Ele diz: tanto são os admiradores quanto os invejosos. Dentro desse ponto, quer dizer, ainda está misturado no meio da multidão tudo isso. Então, quem vai para agradar os outros, não é? No sentido de que não é para ir para agradar nem para desagradar, é para procurar o que é correto, o que você entende que é bom, que é justo e que é belo, e agir com honestidade absoluta com você. E com certeza você vai se tornar uma peça maravilhosa na natureza e vai ser um elo de integração, de interação, de ação e tende a colaborar com a vida. E como diz a professora Lucilena Galvão, quem vai com a natureza, ninguém tem mais força do que isso, né? Quando a natureza, a vida assina o seu projeto, por quê? Porque você está com ela, porque você é um instrumento da vida, aí você vai fluir. A vida vai passar por você como se fosse uma lente e vai transmitir uma grande energia, um grande calor, não é? No seu viver e irradiar tudo de bom e criativo por onde você passar. Mas você precisa escutar esse seu eu interno. E ele continua: busquemos as coisas boas, não na aparência, mas sólidas e duradouras, mais belas no seu interior. Devemos descobri-las. Não estão longe, serão encontradas. Apenas se precisa saber quando as encontramos. No entanto, passamos como cegos ao lado delas, tropeçando no que desejamos. Exatamente, porque vamos pelo espírito de manada e sem perceber, por essa distração, por essa fuga, nós nos violentamos. Violentamos e perdemos o rumo de todo o mar de paz, alegria e felicidade que tem para nós, e de desenvolvimento criativo, de plenitude, não é? Então, a questão da ilusão, ela é muito forte. Tem um livro, inclusive, que fala da sociedade do espetáculo. É importante a gente ver esse tipo de coisa. Por isso que aí, ele como um estoico, ele diz: de acordo com todos os estoicos, eu sigo a natureza. A sabedoria reside em não se afastar dela e adequar-se à sua lei e ao seu exemplo. Exatamente, ter serenidade para aceitar as coisas que ele não pode modificar. E vai ter que ter a coragem para modificar o que ele pode. Então ele diz: olha, eu sigo a natureza, tudo bem. Então o que eu tenho que aceitar, eu aceito. Agora, dentro disso, eu faço a minha parte, no sentido de estar fugindo desse espírito de manada, dessa prova social, de marketing, dos meus instintos que vão me dar esse deleite, esse prazer, no sentido de que eu vou visitar algo que eu já conheço e acho que é novo, que vai me dar satisfação. Por que eu acho que vai me dar satisfação? Porque tem a ver com a memória de uma satisfação que eu já tive, né? Então, até no ruim, como o pessoal fala, né? Quem é ruim não quer ser só, um ditado que dizem muito aqui no Ceará. Você vai na multidão, mas se eu quebrar a cara, vai quebrar a cara um monte de gente comigo. E a vida não é feita para nenhum nem ninguém quebrar a cara. É feita para todo mundo dar certo. Mas esse senso, ele nos prejudica. Ele diz:
A felicidade é, por isso, o que está coerente com a própria natureza. Aquilo que não pode acontecer além de si. Em primeiro lugar, a mente deve estar sã e em plena posse de suas faculdades. Em segundo lugar, ser forte e ardente, magnânima e paciente, adaptável às circunstâncias, cuidar sem angústia do seu corpo e daquilo que lhe pertence. Atenta às outras coisas que servem para a vida, sem admirar-se de nada. Usar os dons da fortuna sem ser escravo deles. Então, percebendo a questão de equilíbrio, tem os dons da fortuna, ele não renega a fortuna, mas tem a fortuna e usa a fortuna sem ser escravo dela. Cuida do corpo sem ficar desesperado pelo cuidado com o corpo, não é? E segue os ciclos da natureza. E ele reafirma: eu sigo a natureza. Quem vai com a vida, não é? Vai muito forte. Ele continua e diz: qualquer tipo de maldade é resultado de alguma deficiência. Qualquer tipo de erro que nós cometemos é alguma deficiência na nossa compreensão. Por isso que ele fala antes de fortalecer a mente. E continua, diz: nada nos impede, na verdade, de dizer que a felicidade consiste em uma alma livre. Olha aí, livre de quem? Desse senso de multidão, né? Mas livre para poder escolher de verdade, ter atenção e prestar atenção para escolher e compreender tudo o que está vivendo. Então ele diz: nada nos impede, na verdade, de dizer que a felicidade consiste em uma alma livre, sem medo e constante, inacessível ao temor e à ganância, para quem o único bem é a dignidade e o único mal é a desonestidade, sendo todo o restante um aglomerado de coisas que não retiram ou acrescentam nada à felicidade da vida. Em síntese, os fatos que vão e vêm sem aumentar ou reduzir o bem supremo. Então, ele vai exatamente separar o joio do trigo, o mato da grama. Separar, que a gente tem que separar, exatamente afastar as coisas que são inúteis. Lembra do epicurismo? Ele falava em latim inutilia truncate, cortar as inutilidades e viver com o essencial. E lembre, ele não está falando de viver miseravelmente, mesmo que tenha a fortuna, não ser escravo dela, saber utilizá-la de forma virtuosa e, se ela lhe for tirada, continuar vivendo de forma virtuosa, porque a nossa vida não vai ser a fortuna, mas entendo fortuna, agir virtuosamente e não ser escravo dela. Ele diz: no dia em que o homem dominar o prazer, também dominará a dor. Então, essa é a primeira perspectiva. Ou seja, se ele souber, quando vem o prazer, quando vem o vento, ele souber sentir a alegria, a satisfação daquela brisa, quando ela partir, deixar que ela parta, não vai doer. Quando vier o sol, se deliciar um pouco com o calor do sol, aguentar um pouco a temperatura, e depois ele vai passar. Então, logicamente que essa pessoa não vai ter dor. Mas como nós somos muito apegados, não é? Queremos que as coisas da vida não sejam transitórias, não sejam passageiras, né? A nível de vida material, nós sentimos dor na matéria. Por quê? Porque queremos prender o fluxo do rio. E aí é ir contra a natureza. E contra a natureza vai contra esse pensamento estoico de seguir a natureza. Ele diz: ninguém pode ser chamado de feliz estando distante da verdade. Novamente aquele tema, não adianta ficar correndo atrás de vento, é sentir o vento. Não adianta ir correr atrás do vento porque todo mundo vai. O que importa é a gente estar vivendo a verdade, a realidade. Era o que o próprio Cristo dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É não viver em ilusões, consequentemente, evitarmos as fugas, porque nós temos um sistema profundo de fugas. Daí o autoconhecimento, o nosso conhecimento e
autoconhecimento com relacionamento, nos relacionarmos com tudo à nossa volta, evitarmos a violência da escolha de exclusões, mas exclusões no sentido do que está dentro de nós, olharmos para o que está dentro de nós, acolhermos o que está dentro de nós e vermos como tudo está em constante aprendizado, crescimento e transformação. Não é a exclusão violenta que vai mudar o que há dentro de nós, mas o acolhimento, não é uma alimentação, um acolhimento, uma não negação, vai fazer com que essa natureza naturalmente siga seu ritmo. E o ritmo da natureza é mudar, porque tem uma vibração, tem essas polaridades e, logicamente, tudo se transforma. Ele diz, a vida feliz, por isso, tem o seu fundamento em uma ação simples e segura, porque a alma é pura e livre de todo o mal quando evita os riscos, sempre disposta a permanecer onde está e defender a sua posição contra os sucessos e os golpes da sorte. Ou seja, tem uma passagem de um filósofo, diz que Alexandre estava lá sentado e vivia uma vida bem humilde, mas era conhecido no mundo inteiro como alguém sábio. E ele estava sentado pela manhã sentindo os raios do sol. E dizem que Alexandre o Grande chegou na porta e procurava ele muito, e quando o encontrou, veio falar com ele e disse logo, né, o que é que ele queria para seguir Alexandre, para orientar Alexandre, que Alexandre se sentiu o dono do mundo, né? O que é que ele queria, o que ele quisesse Alexandre poderia dar para ele, que ele pedisse. Alexandre parou, olhou para ele e ele só fez olhar bem simples, disse sim, por favor, se afaste só um pouquinho, porque o Senhor está interrompendo os raios do sol. Quer dizer, ele podia pedir o mundo inteiro, ele queria só estar vivendo o momento que ele estava vivendo na natureza dele, na realidade dele. Ele não estava buscando nada, estava vivendo a realidade dele e agindo. E aí hoje até as propriedades, né, do sol pela manhã nós sabemos, né? Mas era o momento dele tomar raio do sol. Então ele diz, a vida feliz por si tem o seu fundamento em uma ação simples e segura. Ninguém pode ser feliz se não tiver a mente sadia. Esse, né, a questão das emoções, momentos em que a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio, né? Então quer dizer, precisamos estar com a mente sadia. O nosso objetivo central é mantermos a atenção para termos compreensão, vencermos a ignorância. E aí, consequentemente, vamos viver bem. E só faz isso com a mente sadia. Tem gente correndo atrás de ler 1000 coisas, de fazer faculdades, às vezes para querer curar os outros, quando na verdade estão precisando de cura. E para ter uma cura tem que ter uma aceitação da natureza, olhar para si, por exemplo, e ver que por vezes está doente. E não é se identificar no sentido de se abraçar com a doença, é olhar para a doença e olhar para ela e se enxergar se está doente enquanto doente, porque a partir daí começam os movimentos de transformação da doença em saúde. Então, ele diz, eu sigo a natureza. Diz, feliz é aquele que satisfeito com sua condição desfruta dela. Feliz é quem entrega a razão a condução de toda a sua vida, ou seja, não adianta fugir, tem que ser uma mente sã para racionalmente ter atenção e compreender a realidade. Daí ele diz, aí vive bem independentemente do que qualquer coisa que venha acontecer. Por quê? Porque na hora ele percebe que vai ter a maior parte das coisas que ele não tem governabilidade, ele vai ter que ter serenidade, e tendo serenidade ele não vai ter dor. Ou se ele tiver dor, porque ainda reste alguma teimosia, alguma resistência nele, mas quando ele prestar melhor atenção, ele não vai sofrer. Como diz André Luiz, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Ele vai ter a razão para optar por melhor compreender. Tá? Ele diz, ora, se prazer e virtude fossem inseparáveis, então não haveria coisas agradáveis, apenas desonrosas.
nem coisas honestas, apenas onerosas, só alcançadas a duras penas. Por quê? Porque ele já percebe que os prazeres, em regra, são materiais. Então ele diferencia prazer de virtude. Diz virtude não tem preço e dá plenitude. Prazer tem preço e é caro. E lhe dá escravidão e desespero para estar correndo atrás dele, querer que a vida seja um constante prazer, o que vai dar uma exasperação. Vai ter que ter um momento de viver, sentir aquele prazer, depois ele passar, descansar e deixar as coisas fluírem naturalmente. A virtude frequentemente abre mão do prazer e dele não tem necessidade. Por que então juntar o que é contraditório e diverso? Para ele distingue, né? Prazer e virtude. Para que juntar os dois? Veja que a virtude é diferente. E vai sentir a virtude quem não corre atrás do prazer. Que vai sentir tudo, inclusive o prazer. A virtude é algo de elevado, nobre, invencível e infatigável. O prazer é fraco, servil, frágil e efêmero, cuja sede e casa, ou a sede e casa, são bordéis e tabernas. Você encontrará a virtude no templo, no fórum, na cúria, vigiando nossas muralhas, ainda coberta de poeira, queimada de sol e com as mãos cobertas de calos. Ou seja, a gente fazendo as coisas do nosso dia a dia com tranquilidade, exercendo o nosso papel, aí nós vamos sentir a virtude de uma vida de construção, de plenitude. O prazer, por sua vez, quase sempre anda escondido em busca de trevas, perto de casas de banho, lugares longes ou longe dos edis. Apresenta-se flácido, frouxo, cheirando a vinho e a perfume, pálido, quando não cheirando a formol e parecendo embalsamado como um cadáver. Então ele faz essa distinção entre virtude e prazer e vai dizer o preço, né? Ele diz que uma alma correta não muda nunca, não se aborrece, não se altera, porque sempre seguiu o caminho certo. E aí não é para os outros verem, é ela para com ela. É uma filosofia prática, como ele diz, é buscar essa imperturbabilidade, né? E aí ele continua dizendo que o homem não se deixe corromper nem dominar pelas coisas exteriores e somente olhe para si mesmo, que confie em seu espírito e esteja preparado para o que o destino lhe envie, isto é, que seja o próprio artífice de sua vida, que sua confiança não seja desprovida de conhecimento, nem seu conhecimento de constância, que suas decisões sejam para sempre e não sofram qualquer alteração. Então, se ele tiver claridade, se ele for a verdade, não vai ter divisão. É interessante esse trecho que ele diz que sua confiança não seja desprovida de conhecimento, ou seja, não é uma fé cega, né? Que a sua confiança em algo tem a ver com a sua percepção da realidade, por isso tem que ter uma mente clara. Ele diz que o seu conhecimento tenha constância. Ter constância no conhecimento é viver trabalhando dentro dessa perspectiva de estar sempre observando, pesquisando e vivendo, não é? E não apenas querer resumir pegando a vivência dos outros, a experiência dos outros, porque ela já passou. Mesmo a nossa experiência, em muito para a nossa vida no dia a dia, ela não vai servir. Por quê? Porque o que nós vivemos já passou. E o presente é sempre novo. Então ele diz: resultará uma unidade de força e de poder em conformidade com ela própria, e nascerá uma razão segura, sem hesitação ou divergência em seu ponto de vista e compreensão, nem em sua convicção. Assim, quando harmonizada em seu todo, atinge o supremo bem, pois nada de errado ou inseguro subsiste, nada que possa escorregar ou tropeçar. Ou seja, se nós nos firmarmos em fuga, em algo que está desvirtuado da realidade, da natureza, aquilo por si cai. Tinham ditados que as pessoas costumavam falar, diziam que o mal por si ele se acaba, né? E é verdade, os antigos, meu avô dizia que o alheio chora seu dono, né?
por exemplo, que aquilo não te faz crescer. Né? O que é teu te faz crescer, o que é dos outros não te faz crescer. Não dá para viver com o que é dos outros, nem com a opinião e nem achando que o certo é a vida deles. Nós temos que ver o nosso caminho e seguir o nosso próprio caminho. Ele diz: o empenho em busca da virtude não ocorre em razão do prazer, mas em vista de outro objetivo, embora possa decorrer algum prazer dessa busca. Que a gente já falou, né? O prazer não é a virtude, mas quem vive de forma virtuosa muitas vezes vai sentir o prazer, e quando o prazer passar, ele vai deixar que passe, não vai sofrer com isso. Embora em campo lavrado possam aparecer algumas flores, não foi por causa de tais plantas, ainda que proporcionem uma bela visão, que foi gasto tanto trabalho. Quer dizer, a pessoa vai lá, lavrar o campo, roçar todinho, e vai plantar, por exemplo, feijão, arroz, mas vez por outra no campo aparece, por exemplo, as flores do campo, que são lindas, né? E ele diz: nós não fizemos todo esse trabalho pelas flores, nós fizemos pelos legumes, pelas hortaliças, para nos alimentar, pelas nossas necessidades. Mas ainda assim as flores vieram. E é isso que ele está dizendo. Não precisa, muitas vezes, correr atrás do prazer. Ele vai, para quem está no caminho da virtude, o prazer vem e vai. Porque ele tem o tempo dele. Não vai ser escravo de correr atrás. Então ele diz: olha, a intenção do semeador era outra. O a mais, ele diz, é apenas um acréscimo eventual. Dessa forma, o prazer também não é o valor nem o motivo da virtude, mas sim um acessório dela. Não é porque deleita que agrada, mas se agrada, então deleita. E depois você vai refletir sobre isso. É um jogo de palavras, né? O bem supremo reside no próprio julgamento e na estruturação de um espírito perfeito que, respeitando os seus limites, realiza-se plenamente de maneira a mais nada desejar. Portanto, não há nada fora da plenitude a não ser seus limites. Veja que ele fala que não é mais desejar, mas a gente falou isso em outro vídeo. É diferente a vida simples de negligência. Tanto que ele está falando de lavrar, de fazermos a nossa parte. Sempre tem o que fazer. E numa vida material, por exemplo, nós temos que trabalhar. Nós temos que ter, por exemplo, uma reserva prudente. Não é? Nós temos que evitar os excessos. E temos que aceitar todas as coisas que nós não podemos modificar. Então, ele começa a discutir, né, essas questões. E que quem faz a sua parte, quem cada um que age, como deve agir, como ele fala, eu sigo a natureza, seguindo a natureza, vai muito bem e o prazer virá. Apesar dele não estar correndo atrás do prazer, ele não está arando para plantar flores, mas as flores virão. E a grande diferença do sábio para esse que está aí com essas dificuldades, seguindo a multidão no espírito de manada, é que ele não vai se escravizar ao sábio, ao prazer, mas ele virá. E virá como algo natural. E ele observará e sentirá. E quando ele passar, ele também vai se deleitar com as outras situações. Nos problemas ele vai ver o quê? Oportunidades. Nas dificuldades ele vai ver oportunidades. E aí ele vai sempre aprender. Que o conhecimento tem que estar alicerçado nessa perspectiva. Ele diz: o bem supremo reside nisso, nesse julgamento. Mas lembremos, o julgamento individual tem que estar de acordo com uma observação da realidade com a natureza, não é? Então a natureza nos dá todas as respostas que nós precisamos para nós vivermos bem e para nós cumprirmos nosso papel. E consequentemente sentiremos a beleza das flores. Continua, ele diz: eu busco o bem do homem, não a barriga que em bestas e feras é maior. Quer dizer, outro dos problemas hoje, né? Diz que o açúcar mata mais do que as guerras. A diabetes, a hipertensão, quer dizer, a pessoa não pode ver comida porque há uma fuga na comida. Tem literaturas muito interessantes hoje dos comedores compulsivos anônimos, né? O CCA, uma entidade internacional que tem no mundo praticamente inteiro,
em que a pessoa exatamente ela foge pela comida. Às vezes a mulher tem um marido que ele tem problema com alcoolismo, drogadição, esculhamba o marido, tal, mas ela tem o mesmo problema de fuga que ele tem, só que o dela é com comida. Às vezes outra é com cigarro, outra é com relacionamento doentio, brigando constantemente, quer dizer, não consegue viver bem onde está de forma simples, com plenitude. Continua. A vida que eu chamo agradável não deve ser outra, senão a que esteja ligada à virtude. Tá vendo? Não é uma vida ligada ao prazer. É ligada à virtude. É o que é bom, o que é justo, o que é belo. E a virtude, dentro dela pode ser que apareça o prazer. Aparece. Mas não se agarrar a ele, né? Viver e deixar passar. Ele diz, avalia o prazer antes de aceitá-lo. Tá vendo a perspectiva? Eu, ele diz, o controlo, tu o desfrutas, eu apenas me sirvo dele. Tá vendo como ele não vai dizer que o prazer é algo negativo? Ele diz, eu o controlo, tu o desfrutas, eu apenas me sirvo dele. Ou seja, vem, por mais que ele não tenha procurado, mas ele é uma consequência. Mas ele também vai, e ele aceita, porque ele não anda sendo controlado nem escravo do prazer, como a multidão, né? E aí, Sêneca segue, já estamos quase na conclusão, já estamos no item 12, né, são 16, e ele fala, ao contrário, os prazeres dos sábios são moderados, comedidos, controlados e pouco perceptíveis, uma vez que vêm de improviso. Ao se fazerem presentes, não são acolhidos com pompa e circunstância por parte de quem os recebe. É que o sábio os inclui em sua vida tal como peças de um jogo, misturando-os a coisas mais sérias de forma a não se destacarem. Ou seja, misturou como lá o lavrado, ele lavrou o chão, plantou o feijão, aí surgiram as flores, está lá uma coisa com a outra, ele gosta do feijão brotando e gosta da beleza das flores. Depois ele vai fazer o papel dele. Ele não vai se agarrar, deixar de colher o feijão porque tem as flores, não vai, né? Então isso é importante, a gente refletir sobre isso. Eles, de fato, elogiam aquilo que os arruína enquanto se afundam em vícios, ou seja, quem não pensa, né? Existe quem chame felicidade o lazer preguiçoso, a gula e a luxúria, buscando apoio para a sua conduta devassa. Tá vendo? Ele não vai aceitar e não vai confundir prazer com virtude, nem vai confundir negligência com simplicidade. Ele discute uma vida simples e procura viver uma vida simples, não é uma vida negligente. Ele faz a parte dele, trabalha, estuda, se desenvolve, fala, orienta da melhor maneira possível, procura enxergar bem a vida dele, né? E não vai ser alguém que vive na aba do chapéu dos outros, que vai viver a vida simples, mas por quê? Porque tem papai, mamãe, vovô, titio, titia, sei lá, irmão para dar de comer a ele. Ele não vai fazer isso, ele faz a parte dele, ele vive simples, mas não é negligente. E logicamente que ele vai ter as dificuldades que ele vai encontrar como natureza e vai encontrar também como oportunidades e vai crescer com isso e vai ver o prazer mesmo quando ele arar o roçado dele, né? Vai ter a beleza das flores, além do alimento do que ele plantar. Quem se aproxima da virtude demonstra ter índole nobre. Ao contrário, quem segue o prazer demonstra ser fraco, degenerado, propenso ao vício mais sórdido, a não ser que haja quem o faça enxergar a diferença entre os prazeres e dessa maneira possa aprender quais deles são os que se encaixam nos limites da necessidade natural e quais os imoderados, insaciáveis, aqueles que quanto mais procurados, mais se tornam exigentes. Fiquei lembrando aqui as pessoas, o problema do vício do crack, da cocaína, essas questões das drogas, né? A pessoa que está bebendo aí começa a beber mais e mais e mais. Por quê? Porque ele diz assim, é mais exigente aquele vício. A pessoa do crack, que não é o crack que emagrece, é porque a pessoa quer estar na fissura daquela sensação, daquela suposta viagem, que ela vai numa, noutra, e ele chega muito rápido ao sistema nervoso central, e ela quer outra, e sem parar. E ao invés de viver, né, ela está sendo vivida, fumada como um cigarro.
né? Ela está vivendo para usar e usando para viver. E será que isso é a vida que nós queremos? Em quantas coisas nós fugimos? Será que é só o cara que está usando a pedra, né, a cocaína, ou está bebendo álcool, ou também a pessoa que está fugindo pela comida, pelo relacionamento doentio, pelas emoções, né, a pessoa, as emoções descontroladas, estouradas, ao invés de estar enxergando constantemente, atentamente a realidade e tendo compreensão e vivendo bem? E melhor do que isso, irradiando o bem. O prazer excessivo prejudica. Na virtude não há de se temer o excesso, porque ela mesma contém em si a medida adequada. Lembremos aí da metáfora do roçado, né? Dos legumes e as flores que aparecem. Que a virtude seja quem leva o estandarte. Dos prazeres devemos fazer uso moderado. Tá vendo? Não é procurar o prazer. Ele vem, ele faz parte da vida. Ele não é mal, não, mas ele vem e vai. E ele surge dentro das nossas atividades. Mas nós não podemos nos escravizar a ele. Já indo para os últimos mesmo, já estamos no item 15. E o nosso tempo, né? Nós sempre queremos fazer vídeos no máximo de 1 hora. Ele fala: como pode obedecer a Deus e aceitar de bom grado tudo o que lhe ocorre? Não queixar-se do destino e encontrar o lado positivo em qualquer evento. Olha, essa é a marca de um estoico, né? Obedecer a Deus, obedecer à natureza, aceitar de bom grado tudo o que lhe ocorre. O que adianta se revoltar? Só ter a opinião resolve o quê? Preocupação resolve o quê? Ou a gente está ocupado ou a gente está desocupado. A gente está agindo no sentido de fazendo o que dá para a gente fazer materialmente, ou então espiritualmente a gente está observando e aceitando e vendo o que a gente tem que aprender, mesmo que seja a paciência, a tranquilidade e a dar paz aos outros com isso. Ele diz: obedecer a Deus, aceitar de bom grado tudo o que lhe ocorre, não queixar-se do destino e encontrar o lado positivo em qualquer evento. Como dizia Paulo, vê tudo, mas retende o que é bom. Devemos saber suportar com espírito forte tudo o que por lei universal nos é dado a enfrentar. Olha aí a pandemia, a quarentena. É nossa obrigação suportar as condições da vida mortal e não nos perturbarmos com o que não está em nosso poder evitar. Nascemos em um reino onde obedecer a Deus significa liberdade. Essa eu vou repetir. Devemos saber suportar com espírito forte tudo o que por lei universal nos é dado a enfrentar. É nossa obrigação suportar as condições da vida mortal e não nos perturbarmos com o que não está em nosso poder evitar. Nascemos em um reino onde obedecer a Deus significa liberdade. A verdadeira felicidade consiste na virtude. Aquele que tem atingido um plano superior, elevando-se ao máximo, leva algemas frouxas. Não se encontra ainda livre, mas já prevê a futura liberdade. É por isso que não exijo ser igual aos melhores, apenas melhor do que os maus. Lembrei do trecho do Cristo, né, que disseram, bom mestre, e ele disse, bom é Deus. Aí, Sêneca diz, não exijo ser igual aos melhores, apenas melhor do que os maus. Basta-me que a cada dia eu corte um pouco os meus vícios e castigue os meus erros. E aí foi dando cria aqui, na verdade, a gente tinha visto na introdução que tinha 16, mas a gente pula aqui os capítulos, já estamos no 20. Né? E no 20 ele diz, mas se tu fores humano, admira, apesar da queda, os que se esforçam para conseguir grandes escaladas. Uma alma generosa, sem olhar para as próprias forças, apenas para a da natureza, aspira a atingir os mais elevados objetivos.
elaborar planos mais elevados do que ela pode realizar, mesmo com o espírito forte. Ou seja, que nós sejamos instrumentos. Quem vai com a natureza, quando a vida assina o nosso projeto, pronto, ela vai nos ajudar a chegar lá. Por mais que para nós pareça impossível, é como quem crê em Deus diz, para Deus nada é impossível, né? Ele fala nesse trecho. Não costuma avaliar os benefícios por número e peso, mas sim pelo valor dado a quem os recebe. Nunca será demais o que posso oferecer a quem o merece. Farei tudo o que minha consciência mandar, sem me submeter ao que os outros pensam. Olha como ele sempre insiste nessa questão de nós evitarmos esse espírito de multidão, né? Tá correndo atrás dos outros. E ele fala, né, um trecho interessante, né, que muitas pessoas têm conflito pela pátria, pelo partido, pela religião, e ele diz: sei que a minha pátria é o mundo e que os deuses o comandam, e eles estão acima de mim e ao redor, agindo como censores de meus atos e de minhas palavras. Quando a natureza solicitar o meu espírito, ou a minha razão ordenar que eu o libere, partirei dizendo que sempre cultivei a retidão de caráter e as melhores intenções, sem haver reduzido a liberdade de ninguém, muito menos a minha. Palavras bem interessantes para o nosso dia a dia. Assim, não resta dúvida de que o homem sábio tem um campo mais vasto para desenvolver o seu espírito em meio à riqueza do que na pobreza. Na pobreza, a virtude consiste em não se deixar abater, não cair em desalento. Já na riqueza, existe oportunidade para a temperança, a generosidade, o discernimento, a organização, a magnificência com total liberdade. Está vendo? Ele não vai rechaçar a riqueza, né? Mas ele vai dizer que na riqueza pode-se fazer muitas coisas positivas, desde que nós não vemos escravos dela. E na pobreza manter a serenidade e ir agindo dentro do que pode. Deve saber que o valor não é idêntico para nós. Para mim, as riquezas, se as perdesse, não me diminuiriam em nada, apenas elas seriam reduzidas. Ele diz, não é escravo da riqueza, mas para quem é? Tu, ao contrário, se perdesse a riqueza, ficarás abatido, sentindo-te como que privado de ti mesmo, caso te abandone. Olha aí quantas pessoas se suicidam quando quebram. Para mim, as riquezas têm certo valor, para ti tem um valor imensurável. Assim, as riquezas pertencem a mim. No teu caso, tu estás subordinado a elas. Ou seja, tem gente que a riqueza é dono da pessoa. E ele diz, eu tenho a riqueza. Eu tenho a riqueza. Ela não manda em mim. O sábio poderá possuir grandes riquezas, desde que não sejam roubadas, manchadas com o sangue dos outros, que sejam adquiridas sem prejuízo algum, sem negócio sujo. Os gastos devem ser tão honestos como os ganhos, de forma que ninguém, exceto os maldosos, possa criticar. Os bens podem ser acumulados, são ganhos limpos, porque não há quem possa reivindicá-los, embora não falte quem queira tomá-los. Com certeza, o sábio, que não rejeita os favores da sorte, não se vangloria e também não se envergonha de um patrimônio adquirido por meios honestos. Está vendo? Ele fala que a riqueza, sendo adquirida honestamente, não vai ter nenhum problema, desde que a gente tenha o domínio dela e não seja dominado por ela, e que com ela a gente possa produzir virtude para outrem também, né? O sábio não deixará transpor o limiar de sua casa dinheiro suspeito, mas não rejeitará certamente uma grande riqueza quando o dom da sorte ou o futuro que venha fruto da virtude. Dará, olha aí como ele fala da solidariedade. Esse sábio, por exemplo, que tem riqueza, dará a quem merecer ou a quem tenha potencial para ser merecedor, sabendo escolher com grande prudência,
os mais dignos, como quem lembra que deve dar conta tanto dos gastos quanto dos créditos. Dará por motivos justos, pois presente errado é inútil. Terá a bolsa aberta, mas não furada, da qual muito sai sem esbanjar demais, tá vendo? Ele não vai estragar, não vai mimar, não vai dar a quem merece, a quem não merece, né? Alguns apenas ofereçam ajuda, enquanto que a outros necessito convencê-los a receber. Não posso ser negligente nesse assunto, porque ao doar, faço o melhor dos investimentos. Não posso ser colocado em choque com meus princípios quando faço o máximo que posso. Procuro melhorar e desejo um ideal grandioso. Tá vendo aí o ponto importantíssimo, né? Tentarmos fazer o máximo que nós pudermos, fazer o melhor possível. E aí não ficamos em choque, não estamos devendo nada, né? É o que ele coloca. Ele diz: eu prefiro temperar as minhas alegrias a reprimir a minha dor. Tinha visto uma passagem muito interessante na literatura de Neuróticos Anônimos, que ele fala isso, que vizinha a euforia quer dizer eu fora, né? Vem a depressão. Então, quem quer extravasar, cuidado. Ele diz exatamente, ele conclui com esse trecho: eu prefiro temperar as minhas alegrias a reprimir a minha dor. E aí, hoje, né, na conclusão mesmo, ele diz: se puderes, elogia o bom, se não, segue o teu caminho. Mas se gostas de ser infame, agridam-se mutuamente. Quando ficas furioso contra o céu, não vou dizer que cometes um sacrilégio, apenas luta em vão. Ninguém conhece melhor a dureza das pedras do que o escultor. Por isso que ele fala que ele diz: eu sigo a natureza, né? Que ele diz, já pensou? Ele diz: quando ficas furioso contra o céu, a pessoa contra a pandemia, contra o vírus, contra uma doença que aconteceu, não vou dizer que cometes um sacrilégio. Quer dizer, você não está cometendo sacrilégio contra nada, mas você está lutando em vão. Como vai lutar contra a natureza? Então, por hoje, muita gratidão pelas pessoas que me instigaram a fazer esses vídeos em cima dessas reflexões, e eu estou revisitando algumas leituras que eu costumo fazer há algum tempo e que me ajudam não a seguir, mas me ajudam a limpar melhor as minhas lentes para que eu possa enxergar melhor a minha vida, né? E seguir o melhor caminho que me compete, dando no sentido o gasto de energia, na verdade fazendo a energia fluir da melhor maneira possível. Então, muita paz, muita alegria, muitíssimo obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que
que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.